faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Oh, oh, oh. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. O teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e com
de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Shalom Adonai. Você que está conosco nesta noite, seja bem-vindo à casa do nosso bom Deus. Aí você diz: não, pastor, eu não estou na casa do Senhor, eu estou na minha casa. Muito bem. Se você ama Cristo como único e suficiente Salvador, a sua casa é a casa do Senhor. Porque o Espírito de Deus habita no seu coração, na sua vida. Aí é a morada de Deus. Deus está presente com você, com a sua família, como está também aqui conosco nesta noite, porque Ele está em todos os lugares e Ele merece ser adorado e exaltado. Eu quero convidar você, nesse momento, a fazer duas coisas importantes. Primeiro, você compartilhar esse culto com os seus amigos. Você que está na página do Facebook, rapidamente compartilha aí com os seus contatos. Você que está no canal do YouTube, de igual modo, compartilhe o link para que outras pessoas possam ouvir do Evangelho. A segunda coisa muito importante, agora você aquiete o seu coração, reúna a sua família, pare de fazer tudo o que você está fazendo, mesmo de frente aí do seu smartphone, de frente do seu televisor, não importa onde você estiver, o importante agora é nós estarmos unidos espiritualmente,
ligados ao trono da graça de Cristo Jesus. Lembre-se que você está na presença desse Deus maravilhoso. Nós cantamos essas belas canções, que é a palavra de Deus cantada, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Os céus e a terra, os reis da terra se prostrarão diante desse Deus. Nós que o conhecemos, já fazemos isso, nos prostramos e nos entregamos a Ele. Queremos orar nesse momento, quero orar pela sua vida. Você que está pela página do Face, pode compartilhar aí o seu pedido de oração. Na hora oportuna, até o final, nós estaremos orando pela sua vida. Mas penso que você tem suas lutas, suas dores, seus questionamentos, seus afazeres amanhã, durante a semana, e o coração muitas vezes se sente abalado. Nós queremos orar por você. Não importa como você está se sentindo. O importante é saber que você serve um Deus poderoso. Quero convidar você a orar comigo. Amado Deus, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante do Senhor nesta noite. Nos apresentamos como servos, como aqueles que dependem e carecem da bondade de Cristo Jesus. Reconhecemos isso na nossa vida. Por isso nos apresentamos. Por isso pedimos perdão, graça, misericórdia. Por isso suplicamos, ó Deus, a visitação do Senhor. Que possamos ser achados, encontrados pelo Senhor nesta noite, em todos os sentidos, ó Deus, para termos o nosso coração, a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus. Olha para esses que estão conosco, ó Deus, tão distantes às vezes, mas tão perto do Senhor pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que estão em lutas, em dificuldades, em anseios, em questionamentos, com o seu emocional abalado, que o Senhor possa visitá-los neste momento. Que eles sintam e recebam do Senhor a paz de Cristo Jesus. Olha para aqueles que estão enfermos nos leitos de hospitais, ó Deus, neste momento. Ainda que não venhamos a lembrar de todos os nomes, mas que o Senhor olhe com graça, com bondade e misericórdia. Lembro da minha mãe, que agora está hospitalizada. Obrigado pelo grande livramento que destes, ó Deus. Mas há outros tantos pelos quais o Senhor assim tem sustentado. Dá graça, meu Pai. Aqueles que estão com Covid, aqueles que estão em isolamento, aqueles que estão naquela cama, na UTI, ó Deus, o Senhor pode dar uma palavra e a vida volta à sua normalidade. Dá uma palavra sobre os profissionais de saúde, seja qual a área que eles trabalham, ó Deus, renova o vigor, a força, o amor deles. Olha também, ó Deus, para a vida dos nossos políticos, ó Pai. Aqueles que estão à frente, tomando decisões, aqueles que muitas vezes agem erradamente, o Senhor pode repreendê-los. Aqueles que agem, ó Deus, com amor, o Senhor possa sustentá-los também, para que eles tomem as melhores decisões, ó Pai, em nome de Jesus. Olha para a área da indústria, do comércio, há tanta gente que precisa trabalhar, há tantas pessoas que necessitam, ó Deus, do alimento, que o Senhor levante recursos, mova os corações daqueles que estão mais próximos, para que possam assistir, cuidar, ó Deus, desses que assim necessitam, meu Pai. Olha também, Senhor, para a fé do coração, daqueles que necessitam, conforme diz os discípulos, aumenta a nossa fé, Deus, aviva a Tua obra, aquece nosso coração, muda nosso ser, a nossa dependência do Senhor, cada dia mais, para a glória do Teu nome, Senhor. Que nesta noite a Tua palavra cantada e a Tua palavra falada possa falar a alma daqueles que vão ouvir, Senhor. Que o Senhor traga inspirações dos altos céus nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Senhor nesta noite. É a nossa oração, a nossa petição, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Deus abençoe a sua vida. Graça e paz, queridos. Amém? Que bom, né? Nós estamos nesta noite na presença do Senhor, podendo ter o privilégio de render ao Senhor este culto, né? De adoração, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu queria compartilhar com você da palavra de Deus, que tem falado ao meu coração durante esta semana. E hoje eu tenho a oportunidade de ministrar o louvor, né? E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito dessa palavra que está em Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E essa palavra essa semana falou muito ao meu coração. Nós temos vivido, quando eu era adolescente, a gente ouvia muito falar nessa palavra, porque se dizia que depois de 2000 não passaria a volta de Jesus, né? Muitos vão se lembrar disso. E eu queria compartilhar que talvez nós estamos vivendo um momento hoje muito, muito próximo da volta de Jesus. E aqui nessa palavra que Jesus conta como é uma história para simbolizar a vinda de Jesus. E hoje eu queria dizer para você, porque isso tem inquietado o meu coração, que nós precisamos ser prudentes, estar prontos, preparados para a volta do Senhor. Porque hoje o mundo que a gente tem vivido, muitas coisas nos distrai, nos afasta da presença do Senhor. E que nós possamos colocar azeite em nossas vasilhas, buscar a presença do Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Porque o mundo hoje, a gente fica preocupado com o preço das coisas, preocupado com os números da pandemia, preocupados com como que vai ser o amanhã, preocupados com isso, com aquilo. E nós vemos que o Senhor tem chamado o seu povo para morar ao céu. E eu quero dizer para você que esta noite é a noite da gente se preparar, da gente buscar a presença do Senhor. Li no presente diário essa semana que o Senhor Jesus está com um megafone gritando para o seu povo: olha para mim, me busque em primeiro lugar. E eu quero dizer que você talvez esteja com o seu coração desesperado, o seu coração apavorado, o seu coração sem saber, até adoecido muitas vezes por desespero. Eu quero dizer para você que Jesus é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso consolo, o nosso conforto. E eu quero te dizer nesta noite que você pode sim encontrar paz em meio à tempestade, que você possa encontrar consolo em meio às lutas, e que Deus possa nesta noite falar profundamente na sua vida, através deste culto, através deste momento de adoração, e que nós vamos ser gratos ao Senhor. E eu quero convidar a você a louvar a Deus com este hino muito lindo, e eu quero que você medite na letra deste cântico, amém? Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar.
estar prontos para esse dia maravilhoso, esse dia glorioso, que o nosso coração venha estar alerta aos sinais da vinda do Senhor. E eu quero convidar você, através deste louvor, fazer esta oração com a gente, que você possa buscar estar sempre, sempre mais perto, cada dia mais perto do Senhor. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Adorarei somente a ti, Jesus. Nesse momento eu quero convidar, onde você estiver, a curvar a sua cabeça e fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai querido, na tua presença, Senhor Jesus, estamos, ó Deus, diante do teu trono de graça, Pai. E queremos render a ti, Senhor, este momento, ó Deus, de adoração, de comunhão, ó Deus.
E que principalmente, Senhor Jesus querido, que o nosso coração seja transformado por esse momento, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja alcançando cada vida, onde esta palavra chegar, aonde que essa live chegar, aonde que tiver uma pessoa, Senhor, que ouvir, Senhor Jesus, da Tua palavra nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha visitar, venha sarar, venha curar, venha libertar, venha restaurar, Senhor Jesus. Que, Senhor Jesus, o nosso coração venha perceber, Senhor Jesus querido, quanto nós precisamos hoje, ó Pai, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, de render a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, de colocar, Senhor, a nossa vida à disposição do Senhor. Porque, Senhor Jesus querido, mais do que nunca, o dia de amanhã não pertence, Senhor, a nós. E que nós estejamos preparados, ó Deus, para este momento, Senhor Jesus querido, da nossa vida contigo, Pai. E, Senhor Jesus, e sabemos, Senhor Jesus querido, que os pais não levarão os filhos, que as esposas não levarão os maridos não levarão as esposas, que a salvação é algo, Senhor, que cada um deve buscar, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha salvar vidas, que o Senhor venha restaurar vidas, que o Senhor Jesus venha trazer, Senhor, o Consolador, ó Pai, sobre a vida de todos, ó Pai, que ouve a Tua palavra neste momento, ó Deus. Senhor Jesus, receba a nossa adoração. E a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, hoje e sempre e eternamente, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa, louvarmos e engrandecermos o nome do nosso bom Deus nesta noite. Fico feliz, você está sintonizado, você está ligado, plugado em Cristo Jesus, nos acompanhando nesse momento. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus, na nossa série expositiva, no livro do Apocalipse, capítulo 20. Enquanto você abre a palavra do nosso bom Deus, isso é importante. Vou tirar a máscara para ficar mais fácil a nossa fala, a nossa compreensão. Apocalipse, capítulo 20, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 3, quando o texto nos afirma dizendo: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quero pensar com você nesta noite no tema O Líder da Resistência. Eu vou falar novamente para que você possa marcar aí o líder da resistência. O filme Transformers agora tem uma franquia de filmes. Em 2018 lançou um filme intitulado Bumblebee. O enredo se dá no ano de 1987. O planeta Cybertron está em guerra. Os Autobots estão totalmente cercados pelo grande exército Decepticon, melhor dizendo. Eles estão à procura do líder Optimus Prime. E, de repente, uma frase chama a atenção de todos quando eles dizem: precisamos destruir o líder da resistência.
precisamos destruir o líder da resistência. É sobre isso que o capítulo 20 fala, sobre o líder da resistência. João, ele está mostrando o que acontece no capítulo 20. João, ele tem no capítulo 20 duas visões do que está acontecendo. Acompanhe comigo. A primeira visão que João tem no capítulo 20 é a visão da terra. O agir do líder da resistência na terra. Versículo 1 ao versículo 3. Mas João também tem aquilo que ele faz na terra, no versículo 7 ao versículo 10, a sua forma de agir, a sua forma de ser. E quando João está mostrando isto, ele tem uma outra visão, agora não só a visão da terra, mas ele tem também a visão do céu. Está aí a partir do versículo 4 até o versículo 6. E essas duas visões da terra, do céu, que está inserido nesses textos, João está se referindo à primeira vinda de Cristo. Mas agora João tem uma outra visão, que é a visão da segunda vinda de Cristo no capítulo 20. Se você olhar o versículo 11 até o versículo 15, ele está falando da segunda vinda de Cristo. Quando tem um trono branco e ali todos comparecem diante dele para serem julgados e ali receber a sua sentença, ali para receber o seu veredito, absolvido para a eternidade com Deus ou condenado para a eternidade junto com o líder da resistência. O capítulo 20 é João mostrando o início da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Em suma, nós podemos dizer que o capítulo 20 é um resumo, uma síntese de toda a história da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Mas para entendermos o capítulo 20, nós precisamos responder uma pergunta muito difícil de interpretação para muitas pessoas. Justamente o termo 1000 anos, que aparece no capítulo 20. Se você olhar o texto que nós lemos, ele tem esta expressão quando diz prendeu, amarrou, 1000 anos, até que se complete. Se você olhar o versículo 4 até o versículo 6, diz que estão reinando os mortos, as almas, por 1000 anos. É necessário que seja liberto por um tempo. Observem que o texto não é fácil de ser interpretado. Então nós precisamos responder nesta noite esta expressão 1000 anos. Para isto, você precisa ter em mente o seguinte, que nós precisamos fazer algumas considerações. Primeira consideração, só em Apocalipse 20 que aparece o termo 1000 anos. Só aqui, em Apocalipse 20, é que aparece o termo 1000 anos. Uma outra consideração que nós precisamos fazer, e vai prestando atenção e marcando aí, é que existem veja bem, existem 4 correntes que vão interpretar esta ideia de um reino milenar, os 1000 anos que Apocalipse mostra para todos nós. Então, veja que não é muito fácil de se interpretar, de se entender, porque existem 4 correntes. A terceira e última consideração que eu quero fazer é que 2 correntes interpretam esses 1000 anos de Apocalipse como algo literal, 1000 anos de tempo, de dias. São 2 correntes que interpretam esses 1000 anos aqui literal. Preste atenção.
Mas existem também duas correntes que interpretam esses 1000 anos como simbólico, como figura, como ensino também para as igrejas. Então, dentre esta consideração, eu quero apresentar para você as duas primeiras correntes que interpretam esses 1000 anos como literal. E quero dizer que eu não tenho aqui a intenção de debater esta ideia da teologia, da interpretação disso e daquilo, ou defender ou acusar de forma alguma. O que eu quero aqui é mostrar a linha de pensamento das duas correntes que são literais e das duas correntes que são são simbólicos à interpretação. Para isso, você precisa entender as duas correntes iniciais. Quais são as correntes que creem em 1000 anos literal? A primeira corrente, e aí diga-se de passagem que eles interpretam literalmente os 1000 anos, por quê? Porque eles partem do princípio que Apocalipse 20, veja bem, Apocalipse 20 é uma continuidade, certo? Do capítulo 19. Porque o capítulo 19, você que aprendeu comigo, ouviu, é sobre a vinda de Cristo. E quando você olha os versículos 20 e 21, o autor é muito claro em dizer que a besta, o falso profeta e os seus seguidores, os seus agentes, foram aprisionados e lançados no lago de fogo, ali vivos. Então esses que creem que os 1000 anos são literais, eles partem desse princípio, que o capítulo 20 ele é uma continuidade, ou seja, Cristo veio pela segunda vez e agora tem o início dos 1000 anos. Quais são então estas correntes? A primeira corrente é chamada pré-milenista histórico. Milenista histórico. Eles acreditam num período pelo qual a história está caminhando, a apostasia, o anticristo, os sinais estão aí a respeito da segunda vinda. Cristo veio pela segunda vez e agora os mortos em Cristo e os vivos em Cristo são unidos a Deus no céu. E lá estão. Para isso eles interpretam o versículo 4, 6, estão lá, reinando. E Cristo agora desce à terra e inicia um reino milenar. Aqui nesse período ele aprisionou Satanás, está afastado e vai se vivendo uma vida normal, como essa que nós estamos agora. Casam, compram, vendem, mexem com o comércio e Cristo está visivelmente reinando entre eles, aqui na terra. Completou-se os 1000 anos, próximo ao final dos 1000 anos, Satanás é solto, e aí eles usam o versículo 7º, 8º, 9º, 10º, para agrupar ou congregar uma legião de pessoas para batalhar com Deus. Mas aí, Cristo que está aqui, ele batalha, ele briga com o inimigo e julga todas as coisas. Os mortos, os ímpios agora são ressuscitados, os ímpios que aqui ficaram são julgados, que é o trono branco que está aí no capítulo 20. Esta é uma ideia que eles usam. Mas penso que há uma grande dificuldade aqui. Qual? Muitas, mas apenas uma que eu posso dizer. A Bíblia diz que quando Cristo vier pela segunda vez, a terra, diz Apocalipse, que a terra vai se encolher. Isso mesmo, a terra vai encolher, o sol vai apagar, diz Mateus capítulo 24, diante da glória desse Deus. Mas também eu poderia dizer, é difícil entender um Deus em glória, em majestade, habitando ainda durante 1000 anos com pessoas
pecadoras. Esta é a primeira corrente, daqueles que acreditam no milênio literal. Agora, a segunda corrente, que acredita também num período milenar, é os pré-milenista, dispensacionalista. Veja bem, eles são pré-milenista, dispensacionalista. O próprio termo, penso eu, que já nos remete a entender que é um tempo, um período, são dispensações pelas quais Deus vai se revelando a história. Para eles, são 7 períodos, dispensações, eventos na história. Rapidamente, primeiro é o tempo da inocência, do paraíso. O segundo período é o período pós-queda, o homem do pecado. O terceiro período é o período da lei de Deus. O quarto período é o período da promessa de Deus. O quinto período é da responsabilidade humana. O sexto período, e mais importante para que você possa entender, é o período pelo qual você e eu estamos vivendo. É o período da igreja, a primeira vinda de Cristo, o início da igreja. Então este é o sexto período. O sétimo período da dispensação se concretiza agora com a segunda vinda de Cristo. É isso que eles pensam. Agora, a segunda vinda de Cristo para os dispensacionalistas tem 2 momentos. Preste atenção aí, viu? Tem 2 momentos, que é o sétimo período. O primeiro período é esse que aconteceu em Apocalipse capítulo 19, a segunda vinda de Cristo. Cristo vem ao mundo, fica nos ares. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, os vivos em Cristo são transformados, e esses agora se unem nos céus com Deus, com Cristo. Esses agora vão celebrar durante 7 anos, preste atenção, durante 7 anos eles irão celebrar as bodas do Cordeiro. Eles estão lá celebrando as bodas do Cordeiro, conforme está ali em Apocalipse capítulo 19, a chegada do noivo que reúne a sua igreja e vão celebrar as bodas do Cordeiro. Enquanto uma igreja está no céu celebrando as bodas do Cordeiro, há um período de 7 anos de alguém que ficou aqui na terra, que ainda não foi salvo. Eles estão na terra durante 7 anos. É o período da grande tribulação. É o período em que as pessoas são espoliadas, massacradas, ou seja, a igreja é arrebatada, levada aos céus, enquanto fica um povo aqui que ainda não se rendeu, sofrendo e massacrando. Eles partem do princípio de Mateus 24, aquele texto que diz assim: estarão 2 no campo, um será tirado e o outro será levado. Estarão 2 dormindo numa cama, um será tirado e o outro ficará. Então eles partem desse princípio. Ao final dos 7 anos, preste atenção, acontece novamente a segunda vinda de Cristo. Cristo agora vem com a sua igreja que estava no céu, terminou os 7 anos, vem a igreja no céu e lá ela fica no céu. E Cristo agora estabelece na terra, visivelmente reinando durante 1000 anos, literal. E durante esses 1000 anos, Deus em Cristo, Ele prende, aprisiona Satanás, deixa ele no seu devido lugar, e aí ele vai reinando com as pessoas que aqui estão, aqueles que ainda não se converteram.
Nesse período ainda há algumas pessoas que se convertem, pessoas morrem. Ao final deste período de 1000 anos, próximo a ele, Satanás é liberto para afrontar, levantar um exército, como foi dito anteriormente, do versículo 7 até o versículo 10, para guerrear, completados-se 1000 anos, literal. Cristo então tem uma peleja com Satanás e os seus aliados, e ali ele institui o trono branco, que diz ali no versículo 11, e julga aqueles que não se renderam, os mortos que estiveram em Cristo são ressuscitados, os vivos que estão ali convertidos também, transformados, se une a uma igreja que está no céu, e agora Deus estabelece a eternidade para sempre. Penso também haver uma grande dificuldade de compreender isto. São várias as interpretações, mas eu posso dizer apenas algumas também. É difícil entender, havendo dois povos, uma igreja que está no céu, que é glorificada, que é redimida, e também uma igreja ainda na terra, porque algumas pessoas vão se convertendo. O relacionamento de Deus com a igreja que está no céu, com a igreja que está na terra, é complicado isso de entender. Lembrando que Cristo está glorificado, e novamente eu digo que quando Cristo vier, o céu se encolhe, fica negro e a terra se encolhe. Então é difícil esta compreensão. Há uma grande dificuldade. Mas eu quero apresentar a você também as duas correntes que creem, preste atenção, que creem agora no milênio não literal, mas eles creem no milênio simbólico, do capítulo 20. E essas duas correntes, elas partem do princípio, veja bem, elas partem do princípio que o capítulo 20, veja bem, o capítulo 20 não é uma continuidade do capítulo 19, quando Cristo veio pela segunda vez. Não, o capítulo 20 ele não é continuidade, mas o capítulo 20 ele é uma outra forma, um novo detalhe, uma nova visão, uma outra ótica que João ele está relatando para os seus leitores, a respeito do quê? A respeito da primeira vinda de Cristo, a história que percorre até a segunda vinda de Cristo. Então, para essas duas correntes, esse termo 1000 anos, ele não é literal. Ele é apenas um período de tempo que Deus determinou. Se é simbólico, então, nós não sabemos quanto tempo, mas é um período de tempo. E aí eu preciso lembrar aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 90, quando diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Retoma também esta ideia Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 3, quando ele está falando a respeito da vinda de Cristo, ele vai justamente confirmar isto. Ele vai dizer, olha, não se engane, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então essas duas correntes não creem no milênio literal, mas um período de tempo que se iniciou na primeira vinda e que se finaliza com a segunda vinda de Cristo. Quais são essas correntes? Marca aí, para você. Preste atenção, você que está comigo. A primeira corrente, ela é pós-milenista, ou seja, é um milênio que acontece durante esse período. Nesse período de tempo, de existência, a igreja passa pela grande tribulação, o anticristo se levanta, mas o que acelera a vinda de Jesus é aquilo que está em Mateus 24 também, quando eles ensinam dizendo o seguinte, olha, e será pregado o evangelho de Deus a todas as nações, então virá o fim. Ou seja,
Nós precisamos pregar o Evangelho para que Cristo possa voltar. Para eles, conforme nós vamos anunciando o Evangelho, o mundo vai se transformando em paz, porque as pessoas vão se convertendo e elas vão se rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. E uma vez convertidos, elas vão mudando de posições e o mundo vai sendo evangelizado, o mundo vai conhecendo a Cristo e o mundo vai entrando em paz, em harmonia, em justiça, e aí Cristo volta. Mas também tem dificuldades de interpretar esse texto, de aceitar esta ideia. Porque quando eu olho para as Escrituras, a Bíblia diz que o mundo, na verdade, caminha para dias difíceis. Quando nós lemos 1 Timóteo, quando nós lemos 1 Timóteo, Paulo vai dizer que os dias ficariam muito mais difíceis no capítulo 3, em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizendo justamente sobre isso, que os homens e os dias se tornariam ainda muito mais tensos, difíceis, os homens se tornariam avarentos. Então o mundo ele não caminha para uma paz, o mundo caminha para dias tensos, nebulosos, difíceis, e você precisa entender isso. O próprio livro do Apocalipse nos ensina isso, quando fala da taça da ira de Deus derramada sobre o mundo, a violência, a agressividade. Mas agora a última corrente das 4, da segunda que crê no milênio simbólico, esta é a amilenista, ou seja, ela crê no milênio simbólico também. A amilenista, ela crê justamente nesse período de tempo onde se passa a grande tribulação, apostasia, as pestes, como o Covid-19 que está aí, a violência, o aumento do pecado que vai sendo alastrado em todos os cantos, e num determinado tempo que não sabemos, Cristo volta, estabelece o seu reino, julga, destrói Satanás com o sopro da sua boca, aprisiona ele, lança aqueles que rejeitaram a Cristo no inferno, no lago de fogo, conforme já foi apresentado. A igreja em Cristo agora vai viver a eternidade com ele. Esses são os amilenistas. Dificuldade aqui? Sim. Esta preposição a, que quando colocado na frente de milenista, tem a ideia de que não acredita em nada. Então esta é uma pequena dificuldade. Mas das 4 correntes, a amilenista, que poderíamos chamar aqui de milenista, é aquela que mais se enquadra dentro de um contexto bíblico, principalmente de Apocalipse. Aquela pela qual o milênio ou os 1000 anos se iniciou com a primeira vinda, e como é um tempo simbólico, é um tempo que nós não sabemos quanto há de finalizar com a segunda vinda de Cristo Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero concluir essa parte das considerações, que é muito importante, deixando 3 palavras para você aí que está marcando, que está prestando atenção comigo. A primeira palavra desta conclusão é o que eu quero dizer, que nessas 4 correntes que as pessoas creem e ensinam em várias igrejas, em vários locais, todos eles são crentes em Cristo Jesus. Eles não são do inimigo. Então preste atenção. Todos eles almejam a vinda de Cristo. O fim de todas as coisas, acabar com o pecado. Então todos eles amam a Cristo, servem a Cristo. São homens e mulheres fiéis a Cristo. Mas a segunda conclusão que eu preciso dar para finalizar aqui é que, uma pergunta na verdade, se todo o livro do Apocalipse, ele é simbólico, cheios de figuras, por que somente em Apocalipse 20 seria literal?
E depois o capítulo 21 que se segue, ele se torna também simbólico. É um pouco difícil, então, para a gente entender por que só Apocalipse 20 é literal, dentro do Apocalipse, que todo livro é uma figura, é uma simbologia, lembrando que todo ele tem aplicabilidade para a vida cristã em qualquer tempo. Então, esta é uma segunda conclusão que eu faço e pergunto para você. A terceira conclusão que eu faço aqui é que João, ele está olhando para o capítulo 20, dentre aquilo que já foi dito, o início da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É o que João está interpretando. E aí talvez você pergunte, como que o Senhor crê? Eu creio na corrente amilenista. A IPB, a igreja pela qual você serve, ela crê nessa corrente amilenista, não literal, é um tempo que Deus determinou que os acontecimentos, as suas vontades estão acontecendo na terra. E agora o capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, João está mostrando aquilo que aconteceu com a primeira vinda de Cristo, com o líder da resistência. Agora eu penso que eu e você podemos olhar rapidamente o que está acontecendo e as lições que nós temos para as nossas vidas a respeito do líder da resistência. A primeira lição que nós temos aqui a respeito do líder da resistência, Satanás é derrotado. Eu repito para você, Satanás é derrotado. É o que está aí no versículo 1. Lembrando que ele não é literal, mas ele é simbólico e ele tem o início da primeira vinda de Cristo. Sabe aquela música que às vezes nós cantamos mais ou menos assim? Pode esperar, a tua hora vai chegar. Você já deve ter ouvido ou já deve ter cantado. Muito bem, aqui está acontecendo isso. Satanás esperou, aguardou e a hora dele chegou. A hora de ser derrotado, a hora de ser envergonhado, a hora de ser colocado no seu devido lugar. E como que ele foi derrotado? Ele foi derrotado com a primeira vinda de Cristo Jesus. De que forma? Aí o texto nos ensina, trazendo duas informações importantes. Primeiro, pela vitória de Cristo. É o que o texto nos diz. Se você olhar o versículo 1, ele está dizendo assim: então vi no céu o quê? Um anjo, diz ele, no céu um anjo. Este anjo aqui é Cristo Jesus. E o que esse anjo tinha? Como que ele agiu? Ele agiu agora com vitória para derrotar Satanás, o líder da resistência. Como que nós podemos ver isso? Quando ele diz assim, tinha na mão uma chave do abismo. Ele tinha a chave do abismo. Aqui Cristo derrotou o inimigo, porque ele morreu e ressuscitou. É a vitória de Cristo. Se você olhar Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando João tem a revelação da glória de Cristo, e ele se prostra diante desse Deus, daquela imagem maravilhosa, e aí aquela voz diz a João: eu estive morto, agora estou vivo e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então é a vitória de Cristo quando ele morreu naquela cruz, quando foi sepultado, mas a vitória veio agora quando Cristo ressuscitou. Ele derrotou o líder da resistência. Mas há uma outra figura que o texto nos diz isso, que ele, o líder da resistência, foi derrotado não só pela vitória de Cristo, mas também agora
pelo poder de Cristo. Olhem para o versículo ainda primeiro, parte final, quando diz que este anjo tinha na mão a chave do abismo, e não somente isto, uma grande corrente. Eu imagino João vendo aquela cena, aquele anjo poderoso, majestoso, com uma grande corrente na mão, vindo ao seu encontro, mostrando isto, que Cristo que nós servimos é o Deus de poder, é o Deus da força, é o Deus da batalha. Que coisa maravilhosa! Então João está mostrando figuras daquilo que é o poder de Deus, o poder de Cristo. Então diz que havia uma grande corrente. Isto mostra que Cristo tem o seu poder. Na verdade, Satanás, ele está debaixo dos pés de Cristo. Deus em Cristo sempre teve poder, tanto no Antigo Testamento como no Novo, na história. Mas aqui João quer deixar claro a todos, principalmente a igreja que se inicia, a igreja primitiva e a nós, existe um Deus poderoso, que reinou durante todo o tempo e que é poderoso durante todas as épocas. Por isso que vai dizer o Evangelho de João 12, 31 e 32, que agora, diz ele, chegou o momento de julgar o príncipe deste mundo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, ele julgou pelo seu poder. Entenda algo, no conjunto da obra de Cristo, Satanás precisa obedecer, e se manifestou Cristo para destruir toda a obra de Satanás. Então, ele foi derrotado. Agora entenda algo, Satanás foi derrotado, sim, mas ainda não foi neutralizado. Ele continua aí a agir, a ficar de espreita. Então você precisa tomar cuidado, você precisa vigiar a sua vida. É isso que João está nos ensinando nesse primeiro momento. Mas o que mais o texto nos ensina sobre o líder da resistência? Satanás é preso. Eu vou repetir para você colocar aí no seu coração e marcar aí. Satanás é preso. É o que está acontecendo agora no segundo versículo, quando João vê aquela imagem maravilhosa daquele anjo, que tem uma chave e tem uma corrente grande nas suas mãos. Agora Satanás é preso. Sabe aquele adágio popular que diz assim, antes tarde do que nunca? É o que está acontecendo aqui. Antes tarde do que nunca. Enquanto os cristãos imaginavam que Satanás reinava, o mundo era do príncipe, do nosso inimigo, agora ele está dizendo que não é bem assim. Aos olhos humanos parecia tarde, mas no tempo determinado por Deus, Cristo vem e agora aprisiona Satanás. Isso nós podemos ver de que forma? As figuras, lembrando que são figuras simbólicas a respeito da primeira vinda de Cristo. E aí a pergunta a ser feita é, quando que ele foi derrotado? Como que Satanás foi aprisionado? Quando isso aconteceu? Já respondi, falo novamente, com a primeira vinda de Cristo. Como ele fez isso? Pelo menos de duas maneiras o texto nos ensina. Primeiro, pelo reino de Cristo. Pelo reino que Cristo plantou ou implantou quando aqui esteve pela primeira vez. Se você observar o versículo 2, a parte inicial, ele diz assim, olha, ele segurou o dragão, a grande serpente, que é o diabo Satanás. Esta expressão segurou
é a expressão de prendeu. Mas como que ele prendeu? Pelo seu reino. Aí eu preciso lembrar com você de Lucas, entre os evangelhos, Lucas capítulo 11. Quando Cristo expulsa o demônio de uma pessoa, e os líderes que estavam ao derredor questionam, dizendo e acusam Jesus, dizendo que ele havia expulsado o demônio pelo dedo de Beelzebu, o chefe dos demônios. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, se eu expulso o demônio em nome de Beelzebu, então um reino dividido, ele não subsiste. Ele vai se dividir, ele vai se destruir. E aí Jesus conta, na verdade, o que ele está fazendo. Quando ele expulsa aquele demônio, ele está dizendo àqueles que estão ali, basta você olhar capítulo 11, ele vai dizer: olha, é importante saber que o reino de Deus chegou entre vós. Ou seja, o reino de Cristo agora chegou para aprisionar Satanás, derrotou e agora aprisiona, porque o reino de Cristo agora chegou entre nós, foi plantado para libertar as pessoas. E nesse capítulo 11, Jesus conta a história de que há um valente, e esse valente agora está bem armado, está cativo algumas pessoas ali, e o valente está bem armado, e para derrotar este valente, precisa ser um outro mais valente do que ele. O que ele está dizendo então é que Jesus é este valente que entrou agora na casa, no terreno, no império de Satanás e agora libertou para si um povo. Quando eu olho as escrituras Filipenses, ou melhor, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quando diz que do império das trevas, da casa do valente, Cristo foi lá e libertou um povo para si. Nós precisamos entender isso. Quando eu olho para Efésios, capítulo 1, ou melhor, Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando diz que Cristo nos deu vida, nos libertou do império, e se você continuar lendo o versículo 2, versículo 3, 4, diz que Cristo nos tirou das garras de Satanás. Então o reino de Cristo chegou, e agora pode aprisionar o valente, o líder da resistência, porque Cristo é o valente sobre todos, ele é poderoso. Então o aprisionamento do líder da resistência foi quando Cristo implantou o seu reino. Por isso, a igreja leva o evangelho para libertar as pessoas da casa do valente. Mas o texto ainda diz que Satanás ele é preso não só pelo reino de Cristo, mas agora também pela palavra de Cristo. É o que está aí agora, no versículo 2, parte final, quando ele diz assim: e o prendeu por 1000 anos. Como que ele o prendeu por 1000 anos? Pela palavra de Cristo. Aonde? Isto aconteceu no deserto. Entre os evangelhos, eu cito aqui Mateus capítulo 4, quando por diversas vezes Satanás, Cristo no deserto, Satanás vem ali e oferece a ele: olha, se você se prostrar, eu te darei isto, se você me adorar, eu te farei aquilo. E todas as vezes que Satanás vem tentar Jesus, que ali estava, ele usa a palavra, ele usa a palavra de Deus. Está escrito na palavra: não tentarás o vosso Deus. Está escrito na palavra: não só de pão viverá
o homem. É neste momento que Deus aprisiona e neutraliza todo o intento de Satanás para implantar o seu reino, para estabelecer a sua palavra. E é nesse momento, na primeira vinda de Cristo, que o texto está se referindo quando diz: o prendeu por 1000 anos. Lembro aqui, abrindo um parênteses, que esses 1000 anos aqui é um tempo, é um período de tempo da primeira vinda até a segunda vinda. Você precisa entender esta verdade. O líder da resistência, ele está derrotado, mas ele está também preso neste momento, e nós precisamos lutar para que a verdade de Deus sempre prevaleça para a glória do nome desse Deus. Então não tenha dúvidas, ainda que ele esteja ao nosso derredor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O líder da resistência já está preso, mas ainda não neutralizado. Preste atenção nisso, fique atento a estas verdades. O poderoso não é o adversário, o poderoso é o Deus que nós servimos. Mas o texto ainda nos traz a terceira e última lição a respeito do líder da resistência. Satanás é limitado. Eu repito aí para você entender bem: Satanás é limitado. Se num primeiro momento Satanás é derrotado, Satanás é preso, agora o texto, versículo 3, nos mostra que Satanás é limitado. Sabe aquele adágio popular que muitas vezes a gente diz assim para as pessoas: olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso mesmo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. João está deixando claro aos seus leitores e a você que está comigo, que quem manda aqui é Deus, quem manda na história é Cristo. Então ele está mostrando que Satanás agora, ele é limitado nas suas ações, e aqui você precisa acompanhar comigo todo o raciocínio. Quando que Satanás foi limitado? Na primeira vinda de Cristo, na primeira vinda. E quais são as figuras que nós podemos entender isso? Por que que ele é limitado? Primeiro, pela autoridade de Cristo. Por isso que ele está limitado, pela autoridade de Cristo. Olhe comigo o versículo 3, a parte inicial, quando ele diz assim: lançou, fechou e selou. Quem é que pode fazer isso? Só Cristo. Então ele tem autoridade, ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. O que ele está mostrando então, que a autoridade de Cristo limitou as ações do nosso adversário. Veja bem, ele não está totalmente neutralizado, ele ainda age conforme a permissão de Cristo. Lembram daquele texto de Jó? No capítulo 1, quando Satanás chega diante de Deus e diz: olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e Deus diz assim: não, você não vai fazer, mas eu quero fazer aquilo. Aí Deus diz: isso você pode. Então Satanás precisa pedir permissão a Deus que nós servimos. Ele está limitado, por isso lançou, selou e fechou. E aí diz o texto que por um bom tempo. Por isso a Bíblia vai dizer, Jesus afirmando aos discípulos lá em Mateus 16, que que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja.
Então a igreja caminha, a igreja cresce, a igreja prospera, é porque Deus age em favor da igreja. Ele colocou limite a esse adversário. Então Satanás, ele está limitado pelo poder, pela autoridade de Cristo. Mas aí ele nos ensina algo mais porque Satanás está limitado. No segundo momento, pelo agir de Cristo. Eu vou repetir para você: pelo agir de Cristo. Então ele é limitado porque Cristo age, e quando Cristo age, ninguém impede, diz as Escrituras. Olhem a parte B, a parte do meio do versículo 3, quando ele diz assim, quando diz, para que não mais enganasse as nações, para que não mais enganasse as nações. Aqui eu preciso entender duas coisas sobre a missão da igreja, para poder entender esse texto. A primeira ideia, ou a primeira missão que eu preciso entender é a missão centrípeta. Veja bem, é uma missão centrípeta, é a missão daquela que vem. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê que Deus trouxe ao Antigo Testamento, a Israel, a revelação especial. Então a revelação da salvação estava com Israel. E você olha o Antigo Testamento, as nações precisavam ir até Israel para adorar a Deus. Quando se convertia alguém, eles iam até Israel, vivia entre o meio do povo de Israel. Esta é uma ideia centrípeta, pela qual o povo vinha até Israel. É por isso que Paulo, lá em Atos capítulo 16, quando ele chega em Atenas, e ali ele vê vários deuses sendo cultuado, melhor, Atos capítulo 17, tá? Atos capítulo 17, quando Paulo vê vários deuses sendo cultuados, e ele olha um lugar em que está escrito ali, é o Deus desconhecido, e aí Paulo começa a pregar. É sobre esse Deus desconhecido que eu quero pregar agora para vocês. E aí no versículo 30 ele diz assim, que Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Então, quem tinha revelação especial era Israel. As nações iam até Israel. Esta é a missão centrípeta. Agora tem uma segunda missão aqui, é a missão centrífuga. Ou seja, a missão centrífuga é aquela missão agora de ir às nações, de evangelizar as nações. E é isso que o texto que nós lemos nesta noite, no versículo 3, quando diz que Satanás, o líder da resistência, não poderia mais enganar as nações. Ou seja, o Antigo Testamento, as nações não conheciam o Evangelho, não conheciam ao Deus Todo-Poderoso, porque ela estava com Israel. Mas agora, nessa missão centrífuga, o povo de Deus agora precisava ir às nações, e Satanás agora não mais poderia neutralizar a mente do povo e dos eleitos de Deus. Por isso que nós encontramos no Novo Testamento, Jesus dizendo aos discípulos em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder sobre vós e sereis testemunhas aqui, acolá e até os confins do mundo. Mas quando nós olhamos Atos capítulo 8, levanta-se uma grande perseguição, porque os discípulos não queriam sair de Jerusalém, não queriam sair da comodidade. Agora vem uma grande perseguição, e essa perseguição chega e vai levando os discípulos para várias regiões, para vários lugares,
lugares, e quando eles são dispersos diante da perseguição, o Evangelho cresce, o Evangelho vai indo para as nações, o Evangelho vai sendo disseminado até os confins da terra. Por isso que o Evangelho chegou até você, chegou até mim, porque agora Satanás não pode mais enganar as nações. A igreja, ela avança com poder, com força, porque nós servimos a esse Deus maravilhoso. Então você precisa levar o Evangelho. É nesse sentido que Satanás está limitado, que Satanás agora não pode mais continuar obscurecendo a mente das pessoas, porque a igreja agora vai levar o Evangelho. Mas ainda dentro desta ideia que nós estamos falando nesta noite, Satanás é limitado pela autoridade de Cristo, pelo agir de Cristo, em terceiro momento, pela permissão de Cristo. Satanás age pela permissão de Cristo. É o que está aí no versículo 3, quando ele finaliza dizendo: olha, é necessário depois disso, de um tempo, um período de tempo, é necessário depois disso que ele seja solto. Mas observem vocês que ele diz assim: é necessário que ele seja solto por quanto tempo? Diz o texto: por pouco tempo. Na verdade, o que está sendo ensinado aqui é que o agir de Satanás é pela permissão de Deus, ou seja, conforme a história vai caminhando nos seus eventos que Deus tem para a humanidade, conforme os dias vão se aproximando da segunda vinda de Cristo, próximo a esse evento, Satanás agora ele vai agir com mais intensidade, porque Cristo, Deus, vai permitir. Mas aí esta permissão do agir mais intenso sobre o mundo, talvez aqui entre também o anticristo, conforme alguns queiram dizer, talvez aqui seja o período da grande tribulação, daquele período mais intenso que a igreja não está isenta de passar. Mas o que o texto diz é que esse momento de intensidade pelo agir, pela permissão de Deus, é por pouco tempo. Isso me faz lembrar do Evangelho de Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus ele disse o seguinte: olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam tais dias. Então é por pouco tempo, não sei quanto tempo, um dia, 2 dias, 1 mês, nós não sabemos, mas o importante é você entender que esse texto ele não é literal, ele é simbólico, e você deve se preparar. Você que está me ouvindo, você deve se preparar, que os dias ainda ficarão muito mais intensos. Você deve preparar a sua geração que vem, você deve preparar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, não sei quantos virão ainda, que os dias irão se intensificar, e nós temos estudado sobre isso, e você tem visto isso ao derredor no mundo, como que o mundo tem se tornado cada dia mais violento, agressivo, as pessoas estão se gradeando, se mordendo, se destruindo uns aos outros. Prepare-se para enfrentar esses dias terríveis que ainda sobrevirão sobre o nosso mundo. Mas em Cristo nós estamos seguros, passaremos em triunfo para a glória de Deus Pai. Isaías 43, passará pelo fogo e não queimarás, pelo rio e não se afogará, mas o Senhor estará conosco, vai agir em nós para a glória de Deus. Penso que eu posso concluir nesta noite dizendo: o líder da resistência. O líder da resistência. Penso que ficou muito nítido a todos nós nesta noite o que acontece em Apocalipse capítulo 20,
na primeira vinda de Cristo. O líder da resistência, ele já foi derrotado. O líder da resistência, ele está preso. E o líder da resistência está limitado. Mas eu quero orar por você. E antes de orar, marca aí 3 palavras ao seu coração. Primeira palavra ao seu coração: o líder da resistência não impede as boas novas. Não impede de levarmos as boas novas. Não, jamais. O que nós precisamos é levar as boas novas. O Evangelho precisa ser anunciado nos 4 cantos. Você que está comigo, já ouviu do Evangelho das boas novas? Não dê desculpas para se render ao senhorio de Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade. A segunda palavra ao seu coração: o líder da resistência não está sem ação. O líder da resistência não está sem ação. Ele está derrotado, está preso, ele tem limites, mas ele não está sem ação. A Bíblia vai dizer que está ao nosso derredor, que ele está armando ciladas. Então você que ama ao Senhor Jesus, preste atenção, não entre em apavoroso, não se desespere durante esta pandemia, não, porque o inimigo, o líder da resistência, ele vai armar ciladas para gerar contendas. Então cuide do seu coração, não acredite em tudo que está dizendo por aí, veja se não é fake, veja se não é verdade, avalie, porque o líder da resistência não está sem ação. Terceira palavra ao seu coração: o líder da resistência não é ingênuo. O líder da resistência não é ingênuo. Ele não é ingênuo, não. Ele não é bobo, ele não é tolo. Ele é esperto, ele é inteligente, ele tem estratégia. Então você não pode ignorar os desígnios dele contra a vida do cristão, contra a vida do ser humano que ainda não o conhece, porque ele quer matar, roubar e destruir, e a igreja precisa estar atenta a respeito disso. Ele não é ingênuo, ele é muito esperto. Abra os seus olhos, fique atento, vigie o seu coração, cuide da família, mantenha os pés no caminho estreito para a glória de Deus. Eu quero deixar uma frase com você de Martinho Lutero sobre o líder da resistência, quando ele diz assim: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus é o Senhor de todas as coisas. Que o bom Deus te abençoe nesta noite, para a glória e honra do nome dEle. Eu quero orar com você, pedindo a bênção do nosso bom Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer por esta palavra, uma palavra solene, uma palavra de ensino, uma palavra de advertência, uma palavra até difícil de ser pregada, Deus, porque muitas vezes não agrada nosso coração, mas é a palavra do Senhor aos ouvidos da igreja do século 21. Por isso, meu Pai, sobre aqueles que estão conosco, aqueles que ainda vão ouvir da Tua palavra, que o Senhor fortaleça, que o Senhor anime, que o Senhor derrame a Tua graça sobre esses, Pai. Aqueles que terão uma semana de trabalho, de atividades, de estudos, que o Senhor os guarde, ó Deus, que o Senhor os fortaleça com o poder do Teu Espírito Santo. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém.